Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Amados, eu quero falar de um tema tão relevante aqui nessa live. E sabemos que isto é algo que vai ajudar bastante a esclarecer a nossa fé. No entanto, você anote os versículos, ouça novamente e também compartilhe. Pois, paz do Senhor, irmã Ivanete, pois como eu cito os versículos um após o outro, para respaldar, que não é a minha opinião, não é o que eu acho. Precisamos pregar a palavra sem torcer, sem acrescentar nem tirar. Olha a seriedade da pregação. Em Tiago capítulo 3, versículo 1, diz: muitos de vocês não sejam ensinadores da palavra, porque maior rigor sobre vocês. Se as pessoas soubessem a seriedade do ensino, elas não pegariam o microfone. Muitas pessoas falam com ousadia coisas que não convém. Paulo diz que convém tapar a boca dessas pessoas. Muitas vezes pregando a palavra torcida, não sabendo que se acrescentar algo, será acrescentado às pragas desse livro. E que se tirar algo, ou disser que algo que a Bíblia proíbe não tem problema, será tirado o seu nome no livro da vida. Então, o pregador está ali, dependendo da sua oração. Paulo dizia: orem por mim, para que eu abrir da minha boca a palavra do conhecimento. Dependemos do Espírito Santo. Em temor humilde, ele diz que não seremos confundidos. Em Isaías diz, 45:17, aquele que teme o Senhor não será confundido nem envergonhado. Certamente ele nos guiará pelo Espírito Santo. Quando nós vemos que a palavra de Deus, ela esclarece a nossa fé, e ela precisa ser não em cima de opiniões de pastores. Os crentes de Bereia foram assim, elogiados por Paulo. Porque enquanto Paulo pregava, eles pediam uma referência bíblica. Há pessoas que, se o pastor falar que um anjo falou, valeu. Ele fala lá o que ele acha, o que ele pensa, a opinião dele, e o povo, amém, amém, amém. Não, meu irmão. Ninguém tem autoridade. A única autoridade é a palavra. Portanto, se a pessoa falar algo, a pastora missionária Elaine, a pessoa falar algo que não está na palavra, ou além da palavra, ele não deve ser realmente respeitado, porque nós devemos respeitar a palavra. A sua fé deve estar firmada na rocha do está escrito e do também está escrito. Eu quero falar de forma breve, mas não sei se eu vou conseguir, porque é um tema extraordinariamente maravilhoso. Amados, o pecado confessado tem consequência? Mesmo que eu confessar, o diabo ainda pode agir na minha vida? Se eu tiver confessado e ainda não tiver superado aquele pecado, estou confessando e às vezes caio nele, Jesus vier, eu subo? Eu pedi perdão, mas agora quais as consequências que vão ter esse pecado? E diante dos homens, quais as consequências? São coisas tão tremendas, irmãos, que nós poderíamos ficar aqui 4, 5, 6 horas em cima desse tema. Porque realmente isto é a coluna dorsal da nossa fé. A Bíblia diz aqui em 1 Timóteo 1,17, olha só, não, 1 Timóteo 1,19, 1 Timóteo 1,19, conservando a fé e uma boa consciência, rejeitando a qual alguns naufragam na fé. Ele está dizendo aqui que se a minha consciência ficar contaminada, culpada, a minha fé não vai funcionar. Eu não conseguirei ter fé diante de Deus se eu me sentir culpado. Se a minha consciência me condena e eu me sentir indigno, como é que eu vou chegar diante de Deus e pedir algo para Ele? Como é que eu vou ter certeza que Ele vai me ouvir e me atender se eu me sentir sujo, indigno, se eu me sentir separado de Deus? Isto é algo tão importante que houve uma conferência com certeza no inferno para que a fé ela seja diluída
inutilizada, é preciso que ela seja atacada com argumentos lógicos. Porque uma fé que não é esclarecida, uma fé que, quando atacada, né, ela for diluída, ela não vai realmente nos conectar a Deus. Porque a fé é a certeza, diz a palavra de Deus, Hebreus 11:1. Em Romanos 5:2 diz que a nossa fé nos conecta a Deus e a graça faz com que Deus possa chegar até nós e faz com que nós tenhamos ousadia diante de Deus pelo sangue de Jesus. A nossa fé, diz a palavra de Deus em Judas, ela é santíssima. Em Romanos 12:3 diz que a fé que Deus nos deu é uma medida de fé, ela é perfeita. Tudo que Deus dá é perfeito. Em Tiago capítulo 1 diz que todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes. Portanto, a fé é tão importante porque ela nos conecta a Deus e faz com que Deus possa nos ouvir, nos ajudar, nos salvar, nos atender, nos curar. E mais do que isso, faz com que Ele possa operar através de nós, como embaixadores celestiais, levando-nos a uma fé, como diz João 14:12, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores, nos levando a provocar no visível o que Jesus provocou na cruz do Calvário. Ou seja, lá na cruz do Calvário, Ele curou os enfermos. Então Ele não diz, ide e orai pelos enfermos. Ele não disse isso. Ide e dá um alívio para os enfermos. Ele não disse isso. Ele diz, você vai provocar a cura nos enfermos. Veja que Jesus nunca orou por enfermos. Jesus, ele expulsava a enfermidade, falava com a enfermidade, ele curava enfermos. E Jesus não nos enviou para orar pelos enfermos, não. Não. Ó Deus, se for a tua vontade. Não. Ele diz, ide, curai os enfermos. É provocar no visível a cura. Essa é a função do corpo. Essa é a fé que nós estamos falando. Não é orar, talvez, quem sabe, há uma grande probabilidade, se Deus quiser. Não. Nós conhecemos a vontade de Deus e diz, porque eu sei a tua vontade, por isso eu oro com fé. A fé só funciona naquilo que nós sabemos a vontade de Deus. Porque se eu orar a Deus, se for da sua vontade, significa que eu não sei a vontade de Deus. E se eu não sei a vontade de Deus, eu não tenho fé. Naquilo que Ele prometeu e naquilo que Ele falou é 100%. Deus não muda, Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, quando o Senhor diz que nós podemos provocar no visível a cura divina, a provisão, corações quebrantados, dons excelentes, se nós impormos as mãos, pessoas que eram cheias do Espírito Santo receberão dons, Ele está falando que essa fé, ela é a fé que vence o mundo. É a fé do Filho de Deus. Não é uma fé nossa em Deus, é a fé de Deus em nós. É a fé dos amigos de Deus que não têm uma consciência culpada, mas que por causa do sangue de Jesus são amigos do Senhor e recebem revelação. Então é uma fé revelada. Não é uma fé religiosa como a dos fariseus, mas é uma fé de Jesus que produz fruto. É uma fé agressiva contra as trevas, é uma fé que realmente agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, essa fé verdadeira não é a fé de demônios. A Bíblia diz que os demônios creem em Deus. Temem e tremem, mas não obedecem. Portanto, os fariseus ficaram admirados, que homem é este, que doutrina é essa? Quando ele fala, os demônios obedecem. Quando ele fala, as doenças saem. A unção na sua voz, porque Jesus tinha comunhão com o Pai. E o Espírito Santo o guiava. Quando nós falamos da culpa, muitas vezes é confundido culpa e arrependimento. Culpa e arrependimento. Tanto Pedro como Judas pecaram. Pedro se arrependeu, foi restaurado e na sua primeira pregação 3.000 almas receberam Jesus. Arrependimento, metanoia, mudança de mente. O homem decidiu virar as costas para Deus no paraíso, desprezar a Deus, morreu para Deus e se voltou para o pecado. O que é metanoia? O homem vai fazer o contrário de Adão e Eva. Ele vai mudar, não se conformado, ele vai ser transformado. A metanoia é o seguinte, arrepender-se puxa, Adão e Eva viraram as costas para Deus. Adão e Eva desprezaram a Deus. O que é arrepender-se e converter-se? Arrepender eu não quero viver como Adão vive. Converter-se, dar meia volta. Eu vou buscar um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Eu vou conhecê-lo, eu vou me entregar, eu vou largar o mundanismo, eu vou largar a carnalidade. Pela graça, eu vou santificar a minha vida, eu vou largar o pecado. Isso é arrepender-se e converter-se. Então vemos que esse tema é tão
tremendo. Consequência do pecado. Pastor, se você pecar, Deus perdoa, mas a consequência vem. É o que eles dizem. Isso aniquila o sacrifício de Cristo. Porque se eu disser para você, eu te perdoo os 50 reais que você me deve, mas me dá os 50 reais aqui. Entende? Seria uma fraude a morte de Jesus? Uma farsa? Se ele realmente não levou os nossos pecados. João Batista diz aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, o sangue ele era coberto. Na tampa do propiciatório, o sangue era coberto. E Deus, olhando o sangue, perdoava o povo lá, o pecado anual. Porque ninguém era salvo pela obediência. No final do ano, fazia um sacrifício animal. Aquele pecado era coberto até a vinda de Jesus. O sangue de Jesus, ele não cobre, ele tira. E quando tira, não existe. Quando o Senhor tira o pecado, é como se você nunca tivesse pecado. Você fica mais puro que um anjo. Deus não contabiliza, porque o sangue tira. Jesus não pagou somente pelo pecado. Isaías 53 disse o castigo pelo pecado. Então ele levou não somente o pecado, a culpa do pecado, a consequência dos pecados, o efeito do pecado, mas ele levou também o castigo pelo pecado. Paz, Senhor, pastor Geraldo, missionário Rosana. Então é muito importante nós compreendermos, amados irmãos, a abrangência do sangue de Jesus. O diabo adora diminuir Cristo, dizendo que ele é apenas um profeta, que ele não é Deus. Todas as seitas dizem que Jesus não é Deus. E procurando diminuir o sacrifício de Cristo. Ele não levou a doença de todos, ele cura alguns. Ele não levou o pecado de todos, você vai ter que pagar mesmo confessando. Isto é diabólico. Pastor, você falando assim, você não está incentivando o pecado? Não. Eu estou dizendo Romanos 5,20 que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu não estou falando para você que o pecado ele não tem importância. Eu estou dizendo que Jesus pagou pelos nossos pecados. Que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando ele morreu, foi pelos nossos pecados. Não estou dizendo isso para incentivar o pecado. Estou dizendo isso porque em 1 João capítulo 2, versículo 1 diz, quando você pecar? Não, ele não diz. A Bíblia diz, quando você pecar, você pede perdão. Lá em 1 João 2,1 diz, se pecardes, o que significa que o pecado é um acidente. Aquele que é nascido de Deus, ele não premedita pecado. Ele não quer pecar, porque o Espírito Santo que está nele, a Bíblia diz que todo aquele que permanece na prática do pecado sem arrependimento não é nascido de Deus. Porque todo aquele que é nascido de Deus, ele não quer pecar. Mas como ele está num processo de transição, ele era carnal, agora ele vai ficar espiritual. Ele tinha hábitos, pensamentos errados. E Deus está sarando a alma dele. É um processo, ele vai falhar. Em 1 João 3,2, e quando Jesus vier, eu e você seremos perfeitos no desempenho. Mas por enquanto nós estamos errando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Mas nós erramos. Ninguém será salvo porque acerta sempre. Nós seremos salvos porque o sangue de Jesus completa o nosso testemunho. Porque nós pecamos às vezes por pensamento, por sentimento, isso é involuntário. Ninguém premedita assim, eu vou lá assaltar aquele banco, depois eu peço perdão. Quem teme a Deus não premedita assalto. Eu vou lá matar aquela pessoa, depois eu peço perdão. Quem teme a Deus não mata ninguém, não assalta, não estupra. Eu vou lá estuprar um monte de gente, né? Como disse um pastor num livro dele. Pastor, Deus perdoa tudo? Perdoa. Se eu for num motel com uma pessoa e eu fornicar lá e pedir perdão, Deus perdoa? O pastor diz, claro que Deus perdoa, só que você não vai querer o perdão, porque o pecado ele cria laços. Se você entristecer o Espírito Santo, e voluntariamente for no motel e pecar contra o teu corpo, você não vai pedir perdão, você vai querer mais, 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 mais e mais. Um abismo, ele é profundo. Quando você peca contra Deus, você não vai querer o perdão. Se você se arrepender e pedir perdão, Deus não só te perdoa, como ele te purifica, diz 1 João 9. No momento, irmão, que eu e você chamamos pecado de pecado, e nós reconhecemos o pecado, isso é muito difícil acontecer no meio cristão. As pessoas preferem dizer, não pequei, foi ele, foi ela. Não, eu já perdoei, ficar maquiando o cadáver. As pessoas não querem. Deus abençoe, Elisete. As pessoas, elas não querem tratar com o pecado. Mas eu estou falando agora aqui com águias, não estou falando aqui com galinhas, tá bom? Eu estou falando aqui com trigo, não estou falando com joio. Eu estou falando aqui com pessoas da mais alta confiança de Deus. Escute bem. O que nós estamos vendo é que quando o homem realmente se arrepender, não há consequência para o pecado. Só
Só que o homem não consegue se arrepender se ele não teme a Deus. Querido irmão, como não tem consequência? Quer dizer que se eu sair daqui e assaltar um mercado não vai ter consequência? Eu vou responder isso aí. Primeiro, que eu não estou gerando pessoas que saem da igreja para assaltar no supermercado. Uma pessoa como essa é joio, é lobo, não é trigo, não é membro da Gerados pela Graça. Porque jamais alguém que está ouvindo essa palavra vai sair de um culto da Gerados pela Graça dizendo: eu vou assaltar um supermercado. Quem teme a Deus não faz uma coisa dessa. Mas, pastor, e se ele fizer? Vamos falar sobre isso. Então, em 1 João 9 diz que quando eu confesso, o Senhor não só me perdoa, mas ele se torna advogado e aí vai entrar um processo, aonde Deus vai me levar ao nojo do pecado. Esse processo ele pode ser longo. Por exemplo, eu estou chateado com alguém, eu olho para aquela pessoa, sinto irritação. Digo: Senhor, esse sentimento que eu estou com essa pessoa é pecado. Eu quero te pedir perdão por não amar essa pessoa. E perdão não é sentimento, é uma decisão. Eu decido perdoar essa pessoa pela fé. Eu não vou morrer de amores, de abraço, não vou correr atrás dessa pessoa de jeito nenhum, porque o Senhor não restaurou relacionamento nenhum. O Senhor vai restaurando, mas eu não quero que ela vá para o inferno. Eu amo a alma dessa pessoa. Não quero intimidade, mas eu quero amar a alma dessa pessoa. O processo começou. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 28, 13, que aquele que esconde o seu pecado, tudo que fizer vai dar errado. Mas se ele confessar com a intenção de abandonar, não é confessar da boca para fora. Me perdoa, Deus. Não. Confessar com a intenção de abandonar, diz Provérbios 28, 13. Diz que um homem, ele chegou no padre e falou assim: padre, eu queria pedir penitência porque eu roubei 3 fenos do meu vizinho. Não. 4, porque amanhã eu vou roubar mais um. Quer dizer, isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você quer abandonar aquilo. Mas o arrependimento não começa na obediência. Muitas vezes existem áreas da nossa vida em que nós confessamos, mas ainda não largamos. E nesse meio do tempo que você já confessou e ainda não largou, e continua dia após dia orando, jejuando, dizendo: Senhor, isso tem que sair da minha vida. Você não é um ouvinte esquecido, não está nem aí, se Deus quiser ele tira, eu não vou fazer nada, eu não vou buscar Deus, eu não vou confessar. Não. Isso não é arrependimento. O arrependimento é um engajamento, aonde você vai se agarrar em Deus, chamar aquele pecado dia após dia, e orar, e jejuar, e confessar. Essa é a tua parte. Se você está fazendo isso, não há consequência para o pecado. Em 1 Coríntios 11, 31 diz assim, que quando eu chamo o pecado de pecado, não há consequência. Deus não vai me castigar por aquele pecado. É claro que Hebreus 12 diz que Deus vai disciplinar os seus filhos, não pelo pecado cometido, mas para que ele largue aquele pecado e tenha nojo daquele pecado. Então aí já não é uma consequência pelo pecado. Aí é uma disciplina para nos tirar do gosto do pecado. Entendeu? A disciplina com amor não é uma condenação, porque se Jesus vier, enquanto eu estou sendo disciplinado, Jesus vier, eu estou salvo. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que estão procurando andar no Espírito e não cumprir a concupiscência da carne. Então, nesse processo, entre eu confessar o pecado e largar o pecado, as pessoas vão ver o seu desempenho e vão julgar você. Senta na igreja fumando. Senhor, isso é pecado. Eu não quero estragar o tempo do Espírito Santo. Cobre com o teu sangue, me ajuda a largar isso aí. No momento que chamou pecado de pecado, naquele momento Deus perdoou, e ele começa um processo, ele se torna responsável. Conhecereis a verdade, quem? A verdade te libertará. Não é você que vai largar, é ele que vai tirar. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira. Não é você que para, que larga, que se culpa, que tenta parar. Você se arrepende e confessa. E a parte de Deus é tirada da tua vida. Isso pode demorar um tempo. Agora veja. No momento que está debaixo do sangue de Jesus, confessando aquele pecado, se humilhando, Deus não está computando aquilo. Mas as pessoas estão vendo. Estão julgando. Estão criticando. Estão vendo o seu desempenho. Mas Deus diz: a ninguém conheceis segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que ele está falando? Que às vezes você está olhando o desempenho da pessoa, Deus está olhando o coração. Coração penitente, confessando, se humilhando. E Deus não está
condenando aquela pessoa. Por isso que a Bíblia diz que ele é contra aquele que justifica o ímpio, né, que chama o ímpio de justo, oferece bênção para desconcertado, dá profetada dizendo que Deus vai dar vitória para quem Deus está irado. E Deus é contra aquele que condena o justo. A pessoa está debaixo do sangue de Jesus, mas ela ainda não largou aquele pecado. Ela está lutando contra aquilo e Deus está trabalhando, mas Deus já se tornou advogado dela, nenhuma condenação há. Jesus vier, ela sobe. Aquele pecado confessado não separa ela de Deus, não impede Deus de salvá-la, não impede Deus de curá-la, de abençoá-la, mas o diabo, através da pessoa, vai dizer assim: você não é digno. A pessoa vai se sentir indigna, a fé dela não funciona. Mesmo ela fazendo tudo certo, mesmo Deus não está imputando aquele pecado, mesmo Deus está com ela, mesmo ela está salva, o diabo vai tentar dizer para ela: você não parou ainda? Não, teu desempenho não é perfeito ainda não, você não merece. E aí o diabo, ao invés da pessoa se arrepender, que é uma coisa saudável, né? A tristeza, segundo Deus, é o seguinte: eu leio a palavra, concordo com a palavra e digo: Deus, eu quero largar isso. Isso é um arrependimento saudável. Até aí é um arrependimento saudável. Mas o diabo, ele quer colocar fardos. Sabe que o fardo de Jesus, ele é leve, né? Então o arrependimento é uma coisa necessária. Mas o diabo quer colocar, além do arrependimento, a culpa. E além do arrependimento, a sensação de indignidade. Quem sou eu para orar por alguém? Quem sou eu? Então a pessoa começa a duvidar que Deus a ama, que ela está salva, que ela tem ministério, por causa das suas fraquezas, falhas, confessadas dia após dia. Isto, irmão, eu poderia ficar aqui nessa live horas e horas e horas e horas, mas eu não vou cansar os irmãos. Eu quero que o Espírito Santo faça isso no seu coração, porque esse tema, ele é tão relevante. Estava falando com o pastor Riclave sobre o tema, que nós podíamos fazer um manhã de jejum sobre esse tema, cada irmão falar um pouquinho, eu, o pastor Geraldo, o pastor Riclave, né, os irmãos que puderem estar conosco, para a gente, cada um falar um pouquinho, porque abre um leque para realmente sarar a nossa fé. Porque o diabo, ele é astuto, irmão. Quando nós estávamos no mundo, ele incentivava o pecado. Agora que a gente está lutando contra o pecado, ele coloca o senso de indignidade. Você está limpo, mas o diabo diz: você está sujo. Deus está te ouvindo, mas o diabo diz: Deus não está te ouvindo. Então Davi passou por isso. Quando Davi pecou e se arrependeu, Deus o perdoou. Mas tudo de ruim que acontecia para Davi dali para frente, ele dizia: consequência do meu pecado, deixa amaldiçoar, eu pequei. Tudo de ruim que acontecia para Davi. Muitos dizem assim: Deus perdoou Davi, mas morreu 4 filhos dele. Olha aí a consequência do pecado. Não foi Deus que deu esse veredito, foi Davi. Quando Davi foi confrontado por Natã do seu pecado, ele falou: o homem que deve isso, que pague 4 vezes. Da onde será o veredito? Da boca de Davi. A Bíblia diz que Deus não amaldiçoa aquele que ele abençoou. Em Cristo não há condenação. Mas temos que tomar cuidado, porque o diabo, via carne, também a carne dos outros, tenta passar a impressão de que você ainda é um pecador. Você era um pecador até receber o Senhor Jesus Cristo. No momento que você recebeu o Senhor Jesus Cristo, de 2 Coríntios 5,17, que tudo se fez novo. Em 2 Coríntios 5,21 diz que agora você é a justiça de Deus. Então você era um pecador, mas agora você foi aceito por Deus, recebeu o DNA de Deus, você é santificado. Pastor, santificado, mas eu peco ainda. Você peca, mas não é um pecador. Você é um santo lutando contra o pecado. A tua natureza mudou. E você não tem alegria no pecado. Quando você diz: eu sou um pecador, você está dizendo: eu sou escravo do pecado, eu sou dominado pelo pecado. A Bíblia diz que Deus não ouve pecadores. A Bíblia diz que os pecadores irão para o inferno. Portanto, quando o pastor diz assim: irmãos, eu sou muito humilde, eu sou apenas um pobre pecador lavado no sangue de Jesus, há uma certa incongruência. Vamos falar sobre isso? Como pobre pecador lavado? Se o sangue lava, ele tira o pecado. Se ele tira, não é mais pecador. Ele era pecador até ser justificado. Quando ele foi justificado, ele ficou justo. Justificado, ficado justo. No momento que ele recebe Jesus, se os pecados foram lavados, ele não é mais um pecador lavado, ele é lavado. Se ele é pecador, não foi lavado. Se ele foi lavado, ele não é pecador. Pecador lavado não existe. É como um sujo limpo. Eu sou um pobre, eu sou um sujo limpo pelo sangue. Que coisa meio doida! Isso é falsa humildade, isso é demoníaco. Você está chamando de impuro aquilo que Deus santificou. Você está dizendo:
Eu sou um pobre pecador lavado. Se foi lavado, não diga um pobre pecador, diga eu sou um salvo, lavado no sangue de Jesus. Eu era um pecador que fui santificado e agora eu não sou mais um pecador. Eu peco, mas não tenho prazer no pecado, estou lutando contra o pecado, confessando o pecado, eu sou um santificado. Isso faz toda a diferença. Porque se eu me ver como pecador, eu me vejo como escravo do pecado, eu nunca vou vencer o pecado. Enquanto eu me ver como doente, eu nunca vou sarar. Enquanto eu disser eu sou um pecador, eu nunca vou largar o pecado. Mas no momento em que eu mudar a linguagem, quando Abraão não tinha nenhum filho, ele mudou a linguagem, eu sou pai de uma multidão. Deus colocou o rei no nome de Abraão. Era Abraão, colocou Abraham, colocou H, o rei que é o sopro. Aquele mesmo sopro que Jesus soprou sobre os discípulos e eles receberam vida. Jesus colocou o H em Abraão, ficou Abraão, que significa pai de uma multidão. Aí ele conseguiu gerar. Deus mudou o nome e a linguagem de Abraão. Antes de mudar a história de Abraão, o cenário de Abraão. Então Deus muda a nossa linguagem. Ele mudou a nossa natureza, agora nós temos que mudar a nossa linguagem. Pare de dizer que você é um pecador perdoado. Isso não é humilde, isso é tosco, isso é tolo, isso é repetição da cartilha do diabo. Isso foi feito no inferno. Pastores que passam para pastores que passam para pastores. Mas não tem respaldo bíblico. Nenhuma carta da Bíblia. Paulo escreve aos pecadores da Galácia, aos pecadores de Éfeso, aos pecadores de Tessalonicenses, não diz aos santos. Eles pecavam? Pecavam. Mas diante de Deus eles foram lavados, eles foram santificados. E estavam no processo de santificação? Estavam. Estavam errando cada vez menos. Mas isso é efeito da salvação. Isso não é condição para a salvação. Quando nós compreendemos, amados, a nossa identidade e mudamos a nossa linguagem, compreendemos que o pecado, ele tem como ser lidado. Graça. A Bíblia diz em Romanos 5,10 que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça não é desculpa para o pecado. A graça é a solução para o pecado. Porque a graça não somente nos perdoa pelo sangue. O Espírito Santo em nós que geme Abba Pai, ele nos leva num processo a chegar ao nojo e ao abandono do pecado. A libertação que Jesus Cristo forneceu na cruz do Calvário não é só pecar, perdão, pecar, perdão, pecar, perdão. Não, isso não é um círculo vicioso. A Bíblia diz que Deus nos daria duplo pagamento pelos nossos pecados. O sangue que nos perdoa e o Espírito Santo que nos purifica, nos santifica, nos leva ao nojo do pecado. Portanto, quando nós pecador redimido não existe. É a mesma coisa que desempregado trabalhando. É a mesma coisa que sujo lavado. Pecador redimido, meu Deus, que coisa, né? Absurda, né, Elaine? Como que pode? Pecador redimido. Aí, como é que fica a mente dessa pessoa? Ó, culpado inocente, pecador redimido. Eu sou um pecador redimido. Como é que fica a mente dessa pessoa? Pecador redimido. Eu sou um pecador diante de Deus redimido. Eu sou um pecador... Meu Deus! Se você é o corpo de Cristo, você é santo. Deus declarou Abraão pai de uma multidão antes de torná-lo pai de uma multidão. O desempenho de Abraão foi depois. Quando eu creio no que Deus diz que eu sou, aí eu me torno um desempenho, entende como é? Primeiro eu tenho que me ver como santo para depois eu começar a largar o pecado. Eu não vou conseguir ter um desempenho acima da minha mentalidade. Se eu não me ver como santo, eu nunca terei um desempenho santo. Portanto, uma fé correta levará a um desempenho correto. Não tem como uma pessoa, ela ter um desempenho santo se ela diz que ela é um pecador redimido. Porque se ela se vê como um pecador redimido, ela sempre vai ter um desempenho medíocre. É assim que o diabo engana os crentes. E tem milhões de crentes debaixo da... O pecado é forte, né, pastor? Minha carne é fraca, você sabe, né? Eu sou apenas humano, né? Deus tem misericórdia, porque, na verdade, eu sou um pobre pecador, né? Quem que não peca, né, meu irmão? Meu Deus, essa é a linguagem de pessoa derrotada. Essa linguagem de desculpa para o pecado, de condescendência para com o pecado, não compreende a abrangência do sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus fez muito mais, irmãos. O sangue de Jesus nos tornou... Porque sem nenhum pecado, irmão, nós somos declarados pecadores. Antes de você pecar, você já era um pecador. A Bíblia diz no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós somos declarados culpados e pecadores por causa do pecado de Adão. Por causa de uma pessoa, você foi declarado culpado. Por causa de uma pessoa, você foi declarado sujo. Agora, por causa de outra pessoa, o último Adão, você é declarado santo. Por causa do que Adão fez, você foi declarado digno do inferno. Já nasce condenado. Por causa da obediência de Cristo, você é declarado santo.
Isso não tem a ver com o teu desempenho. É claro que quando o Espírito Santo entra em mim e você, o nosso desempenho começa a mudar, mas isso é efeito da salvação. A santificação é efeito da salvação, não é condição para a salvação. Portanto, ou se é pecador, ou se é redimido. Ou se é santo, ou se é pecador. Ou é impuro, ou é puro. Não dá para ser os dois. Você sabe que esquizofrenia, irmão? A religião, ela gera esquizofrenia. Pecador redimido. Sabe o que faz na mente de uma pessoa dessa? Sabe como é que fica a mente de uma pessoa dessa? Eu sou indigno. Sou um pobre pecador redimido. Quem sou eu? É uma crise de identidade. Uma pessoa começa em crise de identidade. Porque ela nunca vai se ver como filho, herdeiro, santo, canal de Deus, um com Cristo, 1 Coríntios 6,17, santo, embaixador celestial. Meu Deus, se nós não tivermos a revelação de Cristo em nós, esperança da glória, e não compreendermos que como o cabeça é santo, o corpo é santo, se nós não entendermos a santidade de Deus em nós não teremos ousadia e não teremos essa fé que expulsa demônio e cura enfermos. Nós teremos a fé dos fariseus. Aquele que vive debaixo de culpa não tem ousadia. Não tem a fé que eu estou falando, nunca vai ter. Um pecador redimido nunca vai ter a fé do Filho de Deus. Vai ter a fé no Filho de Deus. Mas a fé do Filho de Deus é só para os santos. A Bíblia diz em Isaías que há um caminho que o imundo não passará por ele, só o santo. Irmão, se você não compreender o que Deus fez de você na cruz do Calvário, gratuitamente, se você não compreender o que o sangue de Jesus fez com você, tirando lá diz Colossenses 1,13, que tirou você lá do inferno e fez assentar nas regiões celestes, se você não compreender a abrangência do sangue, você jamais vai ter a fé que vence demônios. Se você não compreender a sua identidade em Cristo, a tua oração será religiosa. Como imaginou a sua alma, assim ele é. Provérbios 23,7. Que fala do homem que fala para você comer o bife, mas aí o coração dele não está ali. Porque o homem não é o que ele está falando, o homem é o que ele é por dentro. Então você tem que ver o que você é por dentro, não o seu desempenho aqui fora. Quando nós compreendermos, amados, eu não sei como parar. Não sei. Porque eu nem comecei a falar. Este assunto me empolga. Graça. Gerados pela graça. Irmãos, quando uma pessoa diz, você pede perdão, Deus te perdoa, mas vai vir consequência. Qual a consequência do pecado? É a morte. Não é sofrer. Se sofrer, pagasse pecado, todo mundo é pro purgatório. Você quer pagar pelos seus pecados? Então, você vai ter que ir pro inferno. Não venha dizer que Deus perdoa, mas você vai ter que pagar. Se você tem que pagar, o salário do pecado não é sofrer um pouquinho, não. Não é sofrer na mão do devorador, não é passar algumas lutinhas, não. Se você acha que o pecado confessado tem consequência, lembre-se, você vai para o inferno. Porque todos nós pecamos depois de receber a Cristo, é ou não é? Portanto, quando uma pessoa diz assim, Deus perdoa, mas tem consequência, ele está diminuindo o sangue de Jesus, dizendo, Jesus te limpou, mas não limpou muito. Ele te limpou, mas você continua condenado. Ele limpou, mas sabe de uma coisa? No fundo, Deus ainda te vê como um pecador. Deus ainda está irado com você. Deus ainda vai cobrar esse pecado de você. Como Deus vai cobrar esse pecado de você se Deus cobrou esse pecado lá na cruz de Jesus? Jesus, ele pagou, como é que você vai pagar? Como é que você paga 2 vezes a mesma conta? O salário do pecado é a morte. Ou eu vou para o inferno, ou Jesus morre por mim. Não tem abatimento. Não tem esse negócio de eu vou pagar isso aí sofrendo. Não. Não tem. Sofrimento não paga pecado. Porque senão a pessoa fica um pouco no inferno, lá sofri e pronto, pagou. Sofrimento não paga pecado. O que paga pecado é a morte. Essas pessoas que dizem que Deus perdoa, mas tem consequência, essas pessoas não entendem nem o que é evangelho, o que é graça, nem o que é a consequência do pecado. A consequência do pecado, o salário do pecado, não tem abatimento, não tem liquidação, não tem Black Friday. O salário do pecado é a morte. Agora veja, amados. Quando compreendemos a abrangência do sangue que levou os nossos pecados, nossas doenças, tudo que nos tira a paz, levou toda a maldição, quando nós compreendemos que o sangue de Jesus incluiu todas as áreas e redimiu todas as áreas, nós compreenderemos quão grande salvação, que Lucas diz plena e poderosa salvação. Lucas 1,67. Amados, quando nós compreendermos, as pessoas pensam que são humildes diminuindo o sangue de Jesus, elas estão blasfemando.
Elas acham que são humildes quando diz que são pecadoras. Elas acham que são humildes quando diz que o sangue de Jesus não levou nossas doenças, que não podemos esperar cura, que é humilde não querer a cura, não querer a prosperidade. Não espere a prosperidade de Deus. É humilde não pedir prosperidade, porque Deus não prometeu dinheiro. Quem prometeu dinheiro foi o capeta para Jesus. Quando Jesus se prostrasse, ele daria dinheiro. Então, essa mentalidade, irmão, ela é diabólica e ela está espalhada. Cuidado no Facebook, irmão, cuidado, hein? Cuidado com esses posts aí, a pessoa pensa que está evangelizando, ela está demonizando, não está evangelizando. Agora preste atenção. Meu Deus do céu, o que eu faço? Tenho tanta coisa para dizer. Eu fico revoltado não com pessoas, irmãos. Eu fico revoltado com o falso ensino, porque ele, em vez de libertar, ele cria cativeiro. Jesus diz, vocês pegam um prosélito, seus fariseus, e transformam eles 2 vezes dignos do inferno. Ah, meu Deus, como a religião enlouquece, como a religião embobece, como a religião escraviza, como a religião cega. A pior espécie de demônios são os demônios religiosos. Eles são pior que o mundanismo. Porque o mundano sabe que tem que se arrepender, mas o religioso ele acha que achou a Deus. Aí ele está pior, porque ele pensa que encontrou a Jesus e quem está lá no púlpito, um apóstolo de Satanás, transfigurado de anjo de luz. Passando o contrário da Bíblia. Escravizando quem ouve. Fazendo com que as pessoas se sintam culpadas. Irmão, culpa e indignidade. Eu acho que eu vou precisar fazer outra live, tá bom? Fazer outra live, irmãos, sobre este tema, porque eu só dei umas pinceladas aqui, eu acho que já foi quantos minutos, nem sei. Irmãos, pastor, se você pecar, Deus te perdoa, mas os homens não perdoam, então tem consequência. Se você assaltar o mercado, você pede perdão para Deus, mas a polícia vai vir te pegar, você vai pagar, né? A polícia vai te pegar, você vai ser preso, não tem consequência? Então, como é que não tem consequência? As pessoas não entendem, irmãos. Elas não entendem o sangue de Jesus. Elas não entendem. Ah, eu sinto o amor de Deus. Eu sinto a unção de Deus neste momento. Ah, dá uma dor no coração quando as pessoas pisam no sangue de Jesus. Me dá uma dor quando as pessoas fazem apologia dizendo assim, o pecado é maior que o sangue. O pecado, que sangue, pecado. Sabe quando é uma mentalidade pecaminosa? Uma mentalidade doentia, uma mentalidade de o pecado prevalece sobre o sangue. Sabe? Pecado. Quero ver Jesus te livrar agora desse polícia. Deus perdoa, mas agora você vai ser preso. Seu bandido. Deixa eu falar. No momento que você se cobre com o sangue de Jesus. Irmãos, eu sinto a unção de Deus. Eu sinto o amor de Deus. A glória de Deus está aqui. Não falo isso para você assaltar no mercado. Não falo isso porque eu sei que você jamais vai assaltar um supermercado. Eu, irmãos, teria que o Espírito Santo sair de mim para me assaltar um supermercado. Eu não conseguiria. Hoje eu não conseguiria assaltar um supermercado. Hoje eu não conseguiria estuprar, matar, roubar. Hoje eu não conseguiria. Teria que extinguir o Espírito Santo primeiro, irmão. Ia demorar bastante para mim ter a cara de pau de pegar um revólver e ir no supermercado roubar. Eu não conseguiria, irmão. Não conseguiria. Mas vamos dizer que você estava numa igreja e cometeu um pecado diante dos homens. Não vai ter consequência, pastor? Deixa eu te explicar. Se você entendesse o que eu vou falar agora, se você entendesse. Se você entendesse o quanto Deus te ama. Se você entendesse o que o sangue de Jesus faz. Se você entendesse. Se você entendesse. No momento que você cai de joelhos e diz, Deus, eu pequei. Deus diz, está perdoado, meu filho. Agora eu sou teu advogado diante dos policiais. Agora você não vai lá como um réu, mas você vai como meu filho. Eu vou junto com você. Eu vou estar dentro daquela cela. Eu te amo. Você não deve mais nada. Eu paguei por este crime.
Se eu achar que você deve sair logo, eu mudo os papéis, porque eu sou teu pai. Eu faço desaparecer o teu processo. Eu mudo juízes. Agora você está na minha mão. Agora é comigo. Agora você não deve mais nada para a polícia. Se eu achar que você tem que ser um missionário lá na cadeia, você vai ficar. Só que como meu filho, como embaixador celestial, você vai ficar lá dentro. Mas com as minhas consolações. Sem culpa, filho. Eu já levei o teu pecado. Não como um condenado, porque agora você não deve nada. Eu já paguei por isso. Agora eu vou te ajudar. Se eu achar que é bom para você ficar lá porque você vai ganhar almas para mim, você vai fazer isso com alegria. Eu vou te sustentar, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar. Mas, se eu ver que isto não é bom para você, eu tiro você num tempo recorde. Enquanto um bandido fica lá 16 anos, eu tiro você em 6 meses. Porque você é meu filho e tem tratamento VIP. Porque você não cometeu esse crime. Eu paguei na cruz por este crime. Meus irmãos, eu não sei como é que eu dizer isso aí. Pastor, você está incentivando os crentes a assaltarem mercado? Só um doido que pensa assim. O pecado dá lugar para o diabo bater na gente. Como é que eu vou dar lugar para o diabo? A Bíblia diz que vocês não são mais escravos do pecado, estão livres do pecado. Romanos 6,1 diz, agora que somos livres, vamos pecar. Por que eu vou pecar? Não preciso de pecado. Eu tenho o poder para não pecar, para rejeitar o pecado. Eu sou mais forte que o pecado no espírito. O pecado não me vence mais, não me domina mais. 1 Coríntios 10,13. E 2 Pedro capítulo 1, 2 ao 4 diz que eu recebi uma nova natureza através da qual eu já escapei das seduções do pecado. Não preciso pecar, irmão. Pecado para mim é desnecessário, é burrice. Ficar na mão do capeta. Deus já perdoou, mas eu não quero dar lugar ao diabo. Apanhar do diabo. Envergonhar o evangelho, dar mau testemunho. Mas, se pecar, não há lugar que você possa ir tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, que o sangue de Jesus não possa te trazer e dizer está perdoado. Não há o que você possa fazer, irmão, que seja maior que o sangue de Jesus. Pastor, você está incentivando o pecado? Não. Não. Estou simplesmente dizendo que Jesus é maior que todo pecado. O Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. O que significa todo pecado? Fariseu de plantão. Falso profeta. Cego guiando cego. O que quer dizer que o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado? O que significa para você todo o pecado? Menos este, menos aquele. Todo pecado é perdoado, mas não esse. A blasfêmia. Mas o que é blasfemar do Espírito Santo é não crer em Cristo, é não crer na pregação do Evangelho. Blasfêmia do Espírito Santo é você não crer no que eu estou falando, é não unção, direção do Espírito. Isso é blasfêmia com o Espírito Santo. Você não pode ser salvo porque você não vai crer nisso e não vai ser salvo. Irmão, quando eu digo que não há consequência para o pecado confessado, com sinceridade, quando a pessoa brinca com o pecado, ela vai continuar sofrendo a mão do inimigo, vai continuar apanhando. O diabo tem legalidade, tem brecha, né? Mas o sangue de Jesus, ele fecha as brechas. Mas fecha mesmo. Mas fecha mesmo. Mas limpa mesmo. Mas limpa mesmo. Oh, como podemos adorar o Senhor e o seu sacrifício. Bendito o sangue de Jesus. Pelo sangue, pelo sangue. Somos redimidos sim pelo sangue carmesim. Irmãos, as pessoas não conhecem a Deus. Por isso diz que Deus não gosta de curar enfermos nem prosperar endividados. Eles nunca viram a Deus, não conhecem a Deus. Por isso eles dizem que o sangue de Jesus não levou todo o pecado e que tem consequência do pecado. Esse tipo de gente não tem o Espírito Santo. Nunca viu a Deus. Quem já olhou nos olhos de Deus sabe. Eis o Cordeiro de Deus que tirou todo o pecado do mundo inteiro. Diz que Jesus derramou seu sangue não só por nós, mas pelos pecados do mundo inteiro. O pecado, irmão, que eu não cometi e não quero cometer, mês que vem, Jesus já morreu e já pagou por ele. Pecados passados, presente e futuro, ele já perdoou tudo. Mas se eu pecar e não me arrepender, o diabo, através dessa brecha, vem me castigar, me bater. Porque se o salário do pecado é a morte é o cobrador. Ele vem para me bater, para matar minhas finanças, matar minha saúde, matar. É assim que ele vem para cobrar. Mas quando eu fecho as brechas, o diabo para. Ele não pode mais tocar
Porque o espírito imundo só pode tocar onde há imundícia. Aonde está limpo, ele não toca e não quer. Irmão, as moscas vão num terreno baldio que está cheio de coisas podres. Não é. Se espanta a mosca, ela volta. Espanta a mosca. Por quê? Porque tem coisa podre lá. O nome do diabo, Beelzebu, Deus das moscas, Deus da imundícia, espíritos imundos. No momento que você limpa aquele terreno baldio, você não tem que expulsar as moscas mais. Sabe por quê? Elas não querem mais ir lá. Porque elas odeiam lugar limpo. Elas precisam de lugar podre. As moscas só vão onde tem sujeira. Se tiver tudo limpo, elas não vão vir. Assim os demônios não podem vir aonde está limpo pelo sangue de Jesus. Eles só vêm aonde tem imundícia, pecado não confessado, escondido. Por isso que ele manda esconder. Por isso que ele fala que o pecado não tem importância para ele continuar. Está ali. Onde está sujo, está ali. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós vamos fazer mais lives sobre esse assunto, tá bom? Nunca é demais falar sobre isso e a nossa fé vai ficando esclarecida, bem nutrida. Irmão, essa dor do pecado que a Alana falou aí, ela é produzida pelo Espírito Santo, é o dom do arrependimento. Quem não tem o Espírito Santo, Alana, ele sente prazer no pecado. O sinal de que nós nascemos de Deus não é que nós paramos de pecar. É que antes nós tínhamos prazer no pecado. Agora o pecado nos causa dor, sofrimento, desconforto, tristeza. Enquanto nós não confessamos e não lutamos contra, nós não temos paz. Então essa dor pelo pecado não é uma condição para ser salvo. Já é a demonstração que o Espírito Santo está ali. Porque quem tem o Espírito Santo sente dor pelo pecado. Quem se sente à vontade no pecado, esconde o pecado, brinca com o pecado e não está nem aí com o pecado, ele não tem o Espírito Santo. É impossível. Porque o Espírito Santo que está em nós, ele não deixa a gente ficar à vontade no pecado. Ele não deixa nós nos sentirmos confortáveis no pecado. Ele não deixa. Porque ele nos ama, entende? Bendito desconforto. Onde todo mundo dá risada do pecado e para nós é desconfortável. Deus abençoe você, Arlana, lá em Goiás. Kátia Pamplona também, Deus te abençoe. Selma, Deus te abençoe também. Amados, pense bem quando alguém te disser que você é um pobre pecador e que a consequência é pelo pecado. Pense bem, irmãos, quando você não souber a diferença entre arrependimento e culpa. Arrependimento, sim. Culpa, nunca. Se sentir indigno, nunca. Nunca. Indignidade, Jesus te fez digno, o sangue de Jesus te tornou santo. Não chame impuro aquilo que Deus santificou. Arrependimento é saudável, maravilhoso. O Senhor manda nos arrepender, mas nos denegrir, nos culpar e nos sentir indigno, nunca. Isso é coisa diabólica. Se você se sentir culpado, a tua fé não vai funcionar. Se você se sentir indigno, você não vai ter ministério. Nunca você vai se ver como corpo de Cristo. Se você se avaliar segundo o seu desempenho, ou avaliar as pessoas segundo o desempenho atual delas, você nunca vai dizer que elas são santas. Mas elas não são o desempenho delas. Deus olha o coração coberto com o sangue de Jesus. Deus não computa o pecado. Olha o que diz. Abre a tua Bíblia, Romanos 3, 28 e 4, 5. Abra a tua Bíblia. Romanos 3, 28 e Romanos 4, 5. Você avalia as pessoas pelo desempenho? Não. Deus também não. Se está em Cristo, Deus não está olhando o seu desempenho confessado. Nem as pessoas verão os seus defeitos. Porque o sangue de Jesus cobre. As pessoas olham e vê Jesus, não vê nem teus defeitos. Seus defeitos confessados, Deus não fará com que as pessoas saibam. Mas se você brincar com o pecado, como ele fez com Davi, aí ele vai fazer com que as pessoas descubram. Se você teimar e esconder o pecado, uma hora a congregação inteira vai ver. O Salmo 101 diz que aquele que brincar com o pecado, Deus vai expor, não ficará na congregação, todo mundo vai saber. Mas se você teme o Senhor e confessa seu pecado e se humilha, ninguém vai saber do seu pecado, porque Jesus, ele esconde, tira e só aparece o quê? Esconde a carne, só aparece o quê? Jesus. As pessoas veem Jesus, elas veem você amoroso, veem você sábio, veem você ungido, elas não veem seus pecados confessados. Romanos 3, 28. Concluímos, pois. Olha que conclusão, hein? Olha a conclusão aqui do apóstolo Paulo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O que ele está falando? Que Deus, olhando a tua fé, declara você justo, independente do seu desempenho confessado.
O sangue de Jesus completa o teu testemunho. Deus não leva em conta os seus pecados confessados. É o que está dizendo aqui. É o que está dizendo aqui. Que o homem é declarado justo através da fé, sem as obras da lei. Você não tem que fazer tudo certinho para Deus dizer, agora é justo. Não, você é justo pelo sangue. É claro que o teu desempenho vai sendo cada vez mais de justo. É claro que o seu desempenho não vai ser um desempenho pecaminoso. É claro, mas isso é efeito, não é condição. Romanos 4:5. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio. Ai! Irmãos, olha esse versículo aqui. Aquele que não pratica. Quem é que pratica? Ninguém, só Jesus. Os fariseus disseram, essa mulher é uma pecadora, vamos apedrejá-la? Jesus olhou para todo lado e falou assim, mas aqui eu só vejo pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui está dizendo, aquele que não pratica. Irmão, às vezes a pessoa, ela não pratica o pecado que o outro cometeu. Então ela diz, aquele está pecando, mas ela pratica outro pecado. Porque nenhum de nós é perfeito no desempenho. Você é, eu não sou. Então a Bíblia diz em Romanos 2, não critique acidamente, escarnecendo do pecado do outro, para não ser julgado. Interceda. O que ele está falando? Aquele que não pratica. Ninguém pratica. Você consegue praticar de Gênesis e Apocalipse o dia inteiro, 24 horas, 7 dias por semana? Eu não. Eu quero. Estou praticando cada vez mais. É o meu desejo. Mas eu não pratico. Olha o que diz o versículo. Aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio. Deus justifica o ímpio. Deus olha para o pecador e diz, você é santo, você crê no meu filho. É, Deus, você é. Crê? Eu sou. Então eu sou santo. Aí Deus começa a santificar. Aí Deus começa a santificar. E o desempenho do camarada vai mudando. De presente, como consequência, porque ele creu que ele era santo. Ele, que nem um doente falar, sou curado. Ah, você crê que você é curado? Então eu vou curar teu corpo. Digo fraco, eu sou forte. Digo o doente, eu sou saudável. Digo endividado, eu sou próspero. Digo pecador, eu sou santo. Você declara o contrário do que você está sentindo, vendo e desempenhando. Isso é fé. É crer que o que Cristo fez na cruz do Calvário mudou a tua natureza. Ele muda a tua natureza e depois muda o seu desempenho. Olha lá o que diz. Mas crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe será imputada, ou seja, acreditada como justiça. Essa fé, diante de Deus, ela é computada como desempenho perfeito. Ela é computada por Deus como não deve nada, é justo, merece os bens, merece salvação, merece a cura. A sua fé é acreditada, é computada, é imputada. Você sabe o que é a palavra imputada no grego? É o contrário de amputada. O que é amputar? É tirar um membro. O membro estava ali, cortei o braço, amputou o braço. Cortou o braço é amputada. E imputado é não tinha o braço, ali é enxertado e colocado um braço. É imputado. É acreditado na sua conta, é acrescentado a você como sua justiça. Paulo tentava guardar a lei enquanto confiava em Cristo e tentava ter um desempenho legalzinho para ser aceito por Deus. Mas ele falhava. Ele escreveu Romanos 7, eu tento fazer o que é certo, de repente eu erro, eu vivo me culpando, eu vivo me sentindo o pior dos pecadores. Aí ele escreveu um Filipenses 3:9. Quer saber de uma coisa? Eu vou apresentar Jesus como meu fiador, como minha justiça, como meu pagamento, para que Deus me aceite, me perdoe e me salve. Quando eu orar, para mim ser salvo, ser aceito, ser ouvido ou impor as mãos nas pessoas, Filipenses 3:9, ele diz, quer saber de uma coisa? Eu não tenho justiça no meu próprio desempenho. A minha justiça vai ser Jesus Cristo. Diante de Deus, a minha justiça é Jesus. E diante dos homens, essa justiça sendo produzida pelo Espírito Santo. O que é a justiça? Quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. O mesmo desempenho. Mas primeiro eu sou justo diante de Deus gratuitamente. Depois eu sou justo diante dos homens com bom testemunho gerado pelo Espírito Santo. Nós não vamos continuar para não cansar os irmãos, porque essa live vai ficar comprida e os outros irmãos não vão ouvir. O irmão chega lá no YouTube, lá o vídeo lá de 50 minutos, não vou ver não. Não é verdade? Não. 50 minutos não. Pera aí, pastor. Então eu vou parar aqui, vamos orar juntos. Mas esse tema não pode ter escorrer ele com profundidade em menos de 4, 5, 6 horas. Não é verdade, irmãos? Muitas vezes no sábado a gente faz isso aqui no Gerado, sabe? A gente vai para uma chácara e fica lá 10, 12 horas estudando, porque é um tema muito vasto.
Paulo, quando ele pregava, diz que ele ia até meia-noite e depois ia até de madrugada. Então ele começava a pregação lá por 6 da tarde, acabava lá por 3 da manhã. Ó, que pregação é essa, irmão? Durava em torno de 15 horas a pregação de Paulo. Lá em Atos dos Apóstolos, que ele foi até 3 da manhã. Até uma pessoa dormiu lá e caiu lá e ele ressuscitou. Então, hoje em dia, as pessoas não têm muito tempo para isso. Passou de 45 minutos, a pessoa já está se coçando. Então, a gente não pode cansar os irmãos, mas por outro lado, você sabe. O que é concatenação? Já ouviu falar concatenação? Concatenação é você falar um ponto para ligar outro ponto, para ligar outro ponto, para ligar outro ponto, para você conseguir passar o tema completo. E o pregador, ele se sente assim, irmãos. Às vezes meio frustrado, por quê? Porque ele não consegue concluir em 45 minutos o que ele tem para falar. Não é verdade? Não consegue. Na verdade, o que eu queria falar, não dei nenhuma pincelada inicial, não é verdade? O que eu queria falar, o que eu escrevi lá, os temas que eu escrevi ali, eu só dei uma pincelada por cima. Mas vamos orar. Pai querido, ajuda meu irmão, minha irmã. Ajude, meu Deus, a eles terem revelação que são santos. Não porque seu desempenho é perfeito, mas porque a sua natureza foi mudada. Pai, nós não vamos para o céu porque acertamos sempre, nós vamos para o céu porque somos perdoados, porque fomos lavados. Como diz Apocalipse 7,14, que eles entraram no céu porque lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. É o teu sangue que completa o nosso testemunho, Pai. É o teu sangue que nos dá acesso ao teu céu. Porque ninguém pode acertar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. A tua palavra diz em Eclesiastes, não há ninguém que faça sempre o que é certo e nunca peque. Nós não queremos pecar, Pai. Mas seríamos hipócritas se dissermos que nunca pecamos. É mentira, Pai. Se alguém diz que não peca, é mentiroso. Ó Pai querido, mas sabemos que o teu sangue está aí para nos purificar. Como diz 1 João 1,7, que se nós andarmos na verdade, amando os nossos irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado eventual, todo pecado que nós não queríamos, mas cometemos involuntariamente. Ninguém vai sair aqui dessa live para assaltar, estuprar, matar ninguém, Pai. Ninguém vai fazer isso. Certamente nós queremos obedecer a tua palavra. Mas às vezes nós pecamos. E o salário do pecado, Pai, é a morte. Por isso Jesus morreu e derramou o seu sangue. Assim como o salário do pecado é a morte, a vida está no sangue de Jesus, que vivifica quando nós pecamos e morremos. O Senhor nos vivifica novamente, como batido do coração, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos, por participarem comigo. Rogo a oração de vocês por mim, para que Deus me dê sabedoria para passar e poder fazer mais lives, amém? Para que eu não venha falar nada que não seja da vontade de Deus. Porque nós queremos ser profetas verdadeiros, né? Não hereges, não mentirosos, não acrescentando nada, nem retirando nada. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, somos ainda precários, mas o Espírito Santo não se engana. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça em cada coração que crê, aqui em toda a igreja do Senhor Jesus, na face da terra, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Ouça novamente essa live. Daqui a alguns minutos ela estará no YouTube. Daqui a alguns minutos esse áudio estará naquela pasta dos áudios. E você pode ouvir novamente, compartilhar e também ajudar outras pessoas. Um grande abraço, Jesus Cristo te ama.